Salve, salve, meus queridos amigos e amigas! Tudo bem com todos vocês? Vamos começar o nosso curso de Física da Escola de Ciências da Vida para o ensino médio e nesse primeiro módulo desta primeira aula nós vamos entender o que a física estuda. Então vamos começar aqui falando sobre o que é a física. Basicamente é a ciência que estuda os fenômenos da natureza em seu sentido amplo. A gente pode dizer, inclusive, que é considerada a mãe de todas as ciências da natureza. Então você percebe que existem múltiplas áreas do conhecimento voltadas para as ciências naturais. Se você for analisar qualquer área do conhecimento, no seu íntimo cerne vai conter um fenômeno físico, porque é ela que predita todos os fenômenos da natureza. Claramente, por uma questão didática e uma questão técnica, é fundamental essa grande divisão de diversas áreas. A química, por exemplo, é um segmento da física muito específico para analisar características da matéria e as suas propriedades, as suas reações. Então, ela criou uma característica relativamente distinta da física, mas todos os processos que acontecem na química são, por excelência, em suma, processos físicos, leis físicas atuando, tá bom? E para a gente entender um pouquinho mais sobre a ação da física, sobre o que a gente vai focar no estudo, vamos dar um exemplo genérico aqui de mudança de estado físico. Vamos pegar a água contida aí em um recipiente. Essa água, por sua vez, está no estado líquido. Se eu ofertar calor para essa água, ou seja, colocar ela no fogo, ela vai começar a se agitar. Eu vou começar a dar energia para as moléculas que estão nesse ambiente. Essa energia, por sua vez, vai transformar a água do estado líquido para o estado gasoso. Então, o que nós estamos observando aí é uma mudança de estado da matéria, do estado líquido para o estado gasoso. Não se preocupe com esse fenômeno em si. O que a gente está analisando é uma condição de mudança física de uma matéria em questão. Isso é só um exemplo do que a gente vai tratar ao longo desse curso de física. Vai ter muita coisa legal para nós discutirmos aqui no decurso do conhecimento que a gente for tratando. E basicamente a gente tem que dividir também a física nos campos de estudo. Apesar de ser uma ciência muito ampla, nós podemos dividi-la classificamente em dois grandes campos, que é a física clássica e a física moderna. Basicamente, a física clássica ela vai estudar os fenômenos que obedecem à mecânica newtoniana, lagrangiana e hamiltoniana. Obviamente, esses cientistas eles observavam a natureza de acordo com o espectro possível e com as ferramentas disponíveis na época. Obviamente, com o avanço da ciência e com o avanço do entendimento dos fenômenos físicos, surgiu a física moderna, que vai estudar os fenômenos que ocorrem em escalas extremas de dimensão de tamanho, sejam dimensões de tamanho muito grandes ou muito pequenas, e quando eu digo muito pequenas a nível subatômico, e de velocidade. No caso da velocidade, é quando nós estamos próximos da velocidade da luz. E se você aplicar as teorias que obedecem à mecânica da física clássica para a física moderna, você vai observar que a física clássica vai falhar em descrever esses fenômenos. Então, por exemplo, o momento e a posição de um elétron, por exemplo, se você for tentar utilizar os cálculos da física clássica para predizer tais circunstâncias, você não vai ser capaz de determinar esse ponto. Você vai precisar de um outro tipo de física. A deformidade do espaço e do tempo não tem como ser explicada pela física clássica. Então nós precisamos utilizar um outro fenômeno, que é a física moderna. E ela está amplamente presente na nossa vida cotidiana. Por exemplo, quando nós falamos de computadores, cartões SSD, tem física moderna em grande escala nessas estruturas, tá bom? E aí, o que nós vamos estudar na física clássica neste curso de física voltada para o ensino médio? Basicamente serão 5 tópicos em especial. Então nós vamos ter a mecânica clássica, toda a parte de movimentação, de velocidades, de massas, enfim, tudo isso vai ser amplamente discutido aqui na mecânica clássica. A óptica, que vai ser os efeitos da modificação da luz em ambientes, difração, refração, ondulatória, onde a gente vai entrar bastante em acústica, movimentação de ondas,
eletromagnetismo, então nós vamos estudar as propriedades elétricas, a relação dela, da eletricidade com o magnetismo, vamos estudar os ímãs, enfim, tem bastante coisa para falar nesse assunto. E a termologia, que corresponde às trocas de calor entre corpos, né? E as leis da termodinâmica, que vão ser bem discutidas aqui neste tópico voltado para a física clássica. E atualmente os vestibulares eles estão exigindo também conteúdos voltados para a física moderna. Não tão específicos, mas um olhar geral é fundamental para a gente entender a física moderna, porque existem muitas questões de uma série de vestibulares que estão cobrando física moderna. E basicamente nós vamos estudar 2 tópicos, que vai ser a mecânica quântica, ou seja, nós vamos entender as propriedades dos elétrons e como é que os elétrons se comportam na natureza. A gente vai estudar a característica dual do elétron, que é uma estrutura que ora se comporta como partícula, ora se comporta como onda, tá? E nós vamos estudar também a relatividade geral descrita por Einstein, que basicamente matérias com um excesso de massa muito grande podem deformar a estrutura do espaço. E essa deformação, inclusive, deforma também o tempo. As concepções de tempo que nós temos na física clássica não são adequadas para predizer quando você está presente em um ambiente com uma quantidade absurda de massa. Então, o tempo ele passa de uma forma diferente para quem está, por exemplo, próximo ao Sol e quem está próximo à Terra. Então, existe todo esse contexto da relatividade geral mexendo no tecido espaço-tempo. E é um tópico muito interessante que a gente vai analisar de maneira um pouco superficial, não com todas as suas nuances, mas aspectos voltados aí para o ensino médio, tá bom? Então essa aula basicamente foi isso, e se este vídeo lhe ajudou, lembre-se, passe a caridade adiante, ajude você a outras pessoas da maneira que julgar melhor. Um grande abraço para todo mundo, fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.